A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Volto a falar novamente sobre o curso de cuidador de idosos, patrocinado pela Sopa dos Pobres e com apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, onde será realizado no dia 3 de fevereiro até o dia 21, na parte da manhã, de 8 às 11, nos dias segunda, quarta e sextas. Você que quer adquirir uma nova profissão e auxiliar pessoas também cuidando de idosos, venha para cá. Para se inscrever é muito fácil. Envie seus dados pelo WhatsApp 0 operadora 32 988 41 4600 32 988 41 4600. Seu nome completo, endereço, CPF, telefone para contato, nome do pai e da mãe. No início do curso você tem que trazer esses documentos em mãos. Participe desse novo curso gratuitamente, patrocinado então pela Sopa dos Pobres e com o apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da praça do bairro Benfica, sentido a Nova Era, finalzinho da rua. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus. Muito amor no coração, como sempre. E vamos então ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre contradição. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar, momento de oração. Nunca digas não posso, não fales é impossível e não perguntes quem eu sou. Não afirmes, não tenho. Não te queixes, sou fraco. Não clames, nada valho. Não te digas inútil, não te creias sem força. Age servindo aos outros, nunca deixando de ajudar. Trabalha, trabalha sempre. E Deus em ti e por ti criará maravilhas por toda a tua vida. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando contradição. Muitos companheiros, a pretexto de que guardarem contra o mal, evitam contatos com aqueles círculos de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. Vivemos porque convivemos, diz a Joana de Ângeles. Jesus recomenda que devemos angariar amigos. Portanto, nós fazemos parte de uma sociedade como um todo, né? Não adianta viver enclausurado. Mas um ambiente hostil, por exemplo, de um bar, não precisa necessariamente estar lá dentro, mas você pode passar próximo à porta, cumprimentar um ou outro, desejar-lhes paz, né? E para isso, quase sempre recorrem a negativas de várias espécies.
Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente do ensejo que lhes propicia a aquisição de virtude. Afirmam-se devedores, quanto nesse aspecto lhe cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Então, quanto mais você sentir que está em débito, tenta corrigir, né? Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Todos nós somos úteis, todos nós temos a nossa utilidade. Então, em muitos momentos, né, podemos ser assim ouvidos emprestados para aqueles que precisam desabafar, né? Uma palavra de incentivo, um abraço, um sorriso. Aventuras imperfeitos, desertando da luta, capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Temos que ir à luta, né? Como eu falei no início, não é na clausura que vamos resolver os nossos problemas e nem de ninguém. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na preparação dos erros em que se anunciam incursos. Pois é, então tem isso também, né? Tem aqueles que ainda têm essa prática, né, de confissões, mas não faz nada para mudar os seus erros. Proclamam-se cansados, esquecendo de que assim exigem mais dura cooperação dos semelhantes em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles mesmos, que é a situação daqueles que trabalham mais para o outro. E isso não está certo. Primeiro, porque você está tirando a oportunidade dele aprender. Segundo, que ele também vai ser responsabilizado, né, por ficar no ócio e vai começar a acertar nessa encarnação e nas futuras. Reclamando o sacrifício dos outros, incultam-se por vítimas do desencanto, vinculando o pessimismo que esmagam as esperanças alheias. Nada de pessimismo, né? Temos que ser otimistas. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão com aqueles que lhe suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, sem jamais ofertar-lhes qualquer recurso de amor e renovação. São aquelas pessoas que procuram aí os espiritualistas de modo geral, né? Ou com consultas pagas, ou até mesmo buscando a casa espírita, dizendo que está sendo perseguido por vultos, né? Que ele tem visto vultos, que isso está atormentando-o, e deixam ali as suas lamúrias. Mas há um convite de imediato a frequentar as palestras, a tomar passe, a estudar o Evangelho. Pergunte se quer. Querem que tire o problema dele, mas ele não quer fazer nada, mas absolutamente nada para mudar. Muitos até dizem assim, não, coloca meu nome na oração, mas são incapazes de estar presente. Ora, o que Jesus disse? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que eu te ajudarei, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que acordar para essa realidade. Coloca meu nome no grupo de orações de vocês, ou pede o pastor, né? Quando você estiver fazendo uma oração, lembra de mim, pede o padre para fazer uma oração à distância. Tudo bem que eles possam fazer, mas e você? Vai ficar sentado no sofá assistindo televisão enquanto o outro está fazendo a parte que lhe cabe? Não, meus irmãos, não é assim, né? Lamentam-se, colecionam queixumes, exageram sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando o infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Mentalizando frustração, aquilo que não deu certo antes, esqueça. Não era para ter dado, pronto, acabou. Ou você era muito imaturo, imatura na época para compreender certas coisas, não funcionou. Agora não se culpe o resto da sua vida, né? Siga adiante, meu irmão, siga. Esqueça aquilo. Ele sirva de degraus para a subida, né? Não de aprisionamento de um passado. Transmitam aqui e ali, entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados, incompreendidos, destacando-se onde surjam à maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. Ainda tem aqueles também que, junto ao seu pessimismo, né,
está sempre preso a pensamentos de ciladas, de tentações, de uma série de problemas. São pessoas obsidiadas. Precisa de um tratamento imediato. E quando eu falo tratamento, eu gosto também de dizer que nós necessitamos dos tratamentos médicos. A medicina está aí exatamente para isso, né? Ou pessoas que trabalham nessa área do comportamento humano. Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, muitas vezes é necessário se faça. Paralelamente a isso, faça também um tratamento espiritual. Né? Busque um conceito religioso. Não estou dizendo que vocês tenham que vir para a casa espírita, até porque o espiritismo não é doutrina de prosélitos, não se faz aqui pregação no ouvido de ninguém. Olha, deixa suas crenças e venha para cá. Não. Nós nunca falamos isso aqui no ar, em nenhum programa. E olha que nós temos ouvintes de várias crenças religiosas. Nós temos ouvintes evangélicos, nós temos ouvintes católicos, né? Inclusive a Dona Maria Antônia Cabral, que está sempre, a Lorena, está sempre nos ouvindo, e são católicas. Não importa, mas procure uma fé religiosa. Né? E encerram-se por fim na reclusão de si mesmas, como se insulados e inertes estivesse conquistando a altura moral. Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir, porque se em verdade procuram a apetecida libertação do mal, é imprescindível, entram que melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos, em toda parte, a maior soma do bem. Então, meus queridos irmãos, vamos arregaçar as mangas e trabalhar em benefício de todos, e será também em benefício de nós próprios, porque quando você faz algo para alguém sem esperar resposta ou recompensa alguma, você também está fazendo para você. E é o que o Cristo nos ensinou, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está a lei e os profetas. Ou fazei ao vosso próximo, porque gostaria que este vos fizesse, porque também está a lei e os profetas. É a lei de amor, né? De amor incondicional. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Então, a gente vai, quando estuda a doutrina espírita, a gente vê que o suicida ele vai ter uma grande decepção, né? Quando ele chega na espiritualidade, se ele não sabia que ele é imortal, ele vai descobrir, né? Porque ele vai matar o corpo, mas o espírito vai permanecer vivo, né? E aí ele vai ter uma grande decepção, continua vivo, sendo que aí ele vai ter que, em próximas reencarnações, contrair débitos para resgatar aquele erro que ele cometeu. Por isso que a doutrina espírita ela é esclarecedora, é o consolador prometido por Jesus, que ele disse que naquela época ele não poderia falar tudo, mas mandaria o consolador, que explicaria toda a doutrina dele, todos os ensinamentos dele, mais bem explicados. Então, a doutrina espírita nos explica que o suicídio é um ledo engano, né? Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, ele vai sofrer durante muito tempo aquela sensação, né, do momento do suicídio também. Por exemplo, se ele se jogou debaixo do trem, ele vai ficar, não se sabe quanto tempo, com aquela sensação do trem passando em cima, e qual seja a maneira com que aquele se suicida, ele vai ter aquela sensação até que o dia, quando ele cair no arrependimento, pedir ajuda espiritual, aí ele vai ser retirado dali. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existência próxima. Aquilo que eu falei. Aí ele vai ter que resgatar em outras vidas aquele ato impensado. E olha, é importante a gente entender que no fato da gente saber que é imortal, que não deve se suicidar,
a gente não está isento disso não, porque a gente conhece, né, casos em que espíritas que fazem palestra, que fazem estudos, aí eles acabam entrando pelo caminho do suicídio. Por isso que é importante a advertência de Jesus: vigiai e orai. Jesus disse primeiro: vigiai e orai. Vigiar para ver os nossos pensamentos, as nossas ações, e que a gente tem que estar sempre atento, né? No momento em que você, por exemplo, tiver um pensamento que não é costumeiro, né? Você para e vai fazer uma oração, muda a sua sintonia. Então a gente sabe da importância de vigiar, para que a gente não abra portas para ser, instrumento da negatividade de inimigos espirituais que possam te induzir ou te incutir a ideia do suicídio. Vigiai e orai, porque aí você vai estar protegido pela espiritualidade maior. Deus vai mandar seus emissários para sempre lhe ajudar. Então, cometeu o suicídio, vai ter um resgate de outras vidas, e a gente não sabe como vai ser, né, a sua próxima vida. Seria um exemplo: a pessoa tomou um veneno, ela vai ter problemas seríssimos, por exemplo, no aparelho digestivo, e daí vai, né? É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física que lhe reflete as penas e angústias na forma de enfermidade e inibições. Aquilo que eu acabei de falar, dependendo do tipo de suicídio, ele vai ter as consequências no seu corpo, né? Então ele vai ter a oportunidade mesmo sofrendo de quê? Do resgate. Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de uma nova reencarnação para que a gente resgate os erros de outras vidas. E é bom que a gente lembre que, né, apesar de estar em sofrimento, ter seus problemas, a gente não pode deixar de vivenciar esses problemas, que vai ser mais fácil ultrapassá-los se eu souber o caminho traçado por Jesus e tentar fazer esse caminho. E lembrando então da importância de fazer a caridade paralelamente a isso, porque o amor cobre uma multidão de pecados, vamos resgatando através do amor, né? Ser-nos-á fácil desse modo identificá-los no berço, em que repontam, entremostrando a expiação que se acolhe. Muitas vezes a pessoa vai ter a noção clara, né, pelo que está passando, né, por alguma coisa que deve ter feito em vidas passadas. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo afecções valvulares ou achaques do aparelho digestivo, como eu falei, as doenças do sangue, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. E os que se incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas, nas correntes de gás, exibem então os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso de um enfisema, dos cistos pulmonares. Mas olha aqui, gente, né? Todo mundo que tem problema de enfisema, cisto pulmonar, porque foi um suicida. Não é isso não, tá? Isso é uma probabilidade que está dizendo aqui. Como no caso, e os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas, a paralisia cerebral infantil, né? Então, são várias consequências que podem advir do modo que a pessoa se suicidou. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Então, volto a falar, nem todo mundo que vai ter esse problema é porque se suicidou não, tá? Em espiritismo não existe forma para nada. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Bom,
Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez, a mudez, a cegueira, a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então a gente tem que ver sob a ótica da bondade de Deus. Ah, mas eu estou com esse problema, nasci surdo, nasci mudo. O que você fez na vida passada? Muitas vezes a gente tem que lembrar que nós estamos, a maioria de nós, na prova. Escolhemos aquela prova passar para justamente dar o resgate. Então a gente tem que pedir força e coragem e nunca pedir para tirar aquela provação da nossa frente. Então, junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que dispõem. E Deus vai sempre dar oportunidade da cura, da melhora. Então a gente tem que, como disse Pedrosa, nós temos que buscar não só o tratamento espiritual, mas não podemos dispensar o tratamento médico, seja ele qual for, né? O médico clínico, o médico ou o caso, né, de distúrbios mentais, nós podemos procurar os psicólogos, os psiquiatras, né? E nós temos tudo à nossa disposição, dado por Deus, para nos ajudar nessa caminhada. Então guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Então toda a nossa vida nós vamos estar com a oportunidade do resgate, fazendo então a nossa melhora como pessoa, fazendo a nossa reforma íntima, para a gente crescer espiritualmente, chegar a ser um espírito mais não puro, um espírito puro, mas não perfeito, que perfeito é só Deus. Mas lembrando que, juntamente com isso, vamos fazer a caridade para com os outros irmãos. Então essa nossa caminhada está aí, né? A oportunidade a cada momento, a cada hora, da gente resgatar os erros passados, mas nunca se esquecendo que vigiar e orar foi a recomendação de Jesus. Perfeito, Isa. Vigiai e orai, assim Jesus nos ensinou. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nunca deixe de sonhar. Ao chegar a esse mundo, trazemos os olhos cheios de simplicidade e de uma alegria ingênua, contagiante. Nessa época de infância despreocupada e leve, quantos sonhos carregamos. A imaginação corre livre. Não há limites para a mente fértil. Tudo é possível. Mas crescemos. E a vida vai se encarregando de apagar um pouco do brilho dos nossos olhos. Ouvimos tantas vezes a palavra não, que aos poucos nos revestimos de uma cautela exagerada. Passamos a ter medo de ousar ir além, de transpor até mesmo pequeninos limites. Devagar, muito lentamente, passamos a colocar cada vez mais freios na alma, a exercer autocensura, a matar a imaginação. Antes de sonhar, repreendemos a nós mesmos. Ah, isso não é possível. Ou, isso não vai dar certo. E nem nos permitimos imaginar algo novo e ousado. Mas, pensemos. Vale a pena viver de forma tão metódica? Com cada passo contado? Com os sonhos reprimidos? A resposta é não. Não vale a pena sufocar os sonhos que podem ser a ponte para uma vida mais feliz e plena. Um sonhador é alguém que não se acomoda. Está sempre buscando algo de bom, de novo, de diferente. É um idealista, um lutador. Observe que não estamos falando de pessoas rebeldes, daquelas que desejam apenas quebrar regras como forma de provocação. Falamos de pessoas que aspiram viver em um mundo mais justo, abençoado por gestos de fraternidade e cheio de ética, alegria e paz. Você lembra quando John Lennon cantou que era um sonhador, mas que não era o único? Na música Imagine,
Ele imaginava um planeta livre de preconceitos religiosos, sem que as fronteiras dos países impedissem os homens de ser irmãos. Pois é, o que Lennon queria mesmo era que mais sonhadores se juntassem a ele, para que o mundo fosse um só, muito mais unido, mais solidário e amoroso. Vamos atender a esse convite? Sim, porque atender a esse chamado de irmandade é também aderir à mensagem de grandes líderes religiosos, de filósofos, de homens de bem. Lembremos que a humanidade caminha porque há quem sonhe. Inventores, cientistas, sacerdotes, pensadores em geral, são grandes sonhadores. Gandhi sonhou que a independência da Índia seria conquistada sem violência e conseguiu dobrar o poderoso Império Britânico sem pegar em armas. Apenas com gestos de amor, com seriedade e com uma vontade férrea. São homens como esse os verdadeiros sonhadores. Não aguardam sentados, não se deixam abater, não permitem que o pessimismo alheio os contamine. Sonhadores movem o mundo a partir de ideais que eles tornam realidade. Os seus são sonhos de bem-estar, de fraternidade, de gestos amorosos. Permita-se você também sonhar coisas belas, buscar mudanças positivas. Toque as estrelas com as pontas dos dedos. Sonhe. Sonhe, sim, todos os dias, todas as horas. E tente fazer seus sonhos se materializarem para mudar o mundo para melhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, estamos reunidos mais uma vez em seu nome, pedindo o amparo da espiritualidade maior para os nossos governantes, para os problemas que enfrentamos com divergências de ideias, problemas sociais, políticos. Que o nosso país tenha um pouco mais de paz e tranquilidade, Senhor. Porque aqui é a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho. O Evangelho migrou das terras distantes da Palestina para calar fundo nos nossos corações, nos corações de todos os brasileiros. Portanto, pedimos, Senhor, que abençoe a nossa pátria, onde recebemos irmãos de todas as nações como verdadeiros irmãos compatriotas. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos irmãos que nos assistem, pedimos também um amparo para todos os nossos amados ouvintes, seja através da rádio, pelo YouTube, que ampare não só eles, mas todas as suas famílias. E assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, capaz, com muita compreensão, com muita vontade de colocar o Evangelho de Jesus na prática no nosso dia a dia. Ele nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, um encontro central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração
coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.